Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 6, e o versículo de número 48. Diz assim o texto: Eu sou o pão da vida. Palavra extraordinária do Senhor Jesus, dentre as muitas expressões onde Jesus declara: Eu sou. Na verdade, Jesus se apresenta como o pão da vida, pois ele estava falando de sua missão. Poucos minutos antes, os judeus estavam murmurando, porque Jesus havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Então Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, mais uma vez, eles se escandalizavam, porque Jesus, além de declarar que tinha vindo do céu, agora estava declarando também que tinha poder para ressuscitar aqueles que viessem a ele. No contexto geral deste capítulo, a mensagem de Jesus não foi bem entendida. Tanto é que, à altura do versículo de número 67, o próprio Jesus interrogou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Perceba que o tom das palavras de Jesus e a intensidade de suas declarações, explicando quem ele era, explicando a sua natureza, explicando a natureza da sua missão, a sublimidade e revelando também a sua divindade, deixou muitos dos seus ouvintes confusos e até mesmo muitos discípulos, por não crerem, por não entenderem, deixaram de segui-lo. Jesus contou uma breve história. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como seus ouvintes, a maioria deles, não entendiam o que Jesus falava, alguns chegaram a comentar: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aqui no versículo 27 está a chave para todo o entendimento, pois Jesus está dizendo: quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu.
Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Perceba que Jesus estava explicando isso na sinagoga em Cafarnaum, mas a maioria dos seus ouvintes não compreendia a natureza da sua pregação. Jesus usou uma metáfora, uma figura de linguagem para dizer que, assim como o maná havia sido enviado do céu, havia sido dado por Deus, foi um pão mandado por Deus, um alimento mandado do céu. Assim também ele, como Filho de Deus, como Messias, se colocava diante deles como um pão. Pão fala de alimento, e o alimento sustenta a vida física. Então Jesus queria dizer, assim como vocês comem o pão de cada dia para terem a vida física, para se manterem de pé, pois o alimento é o sustento da manutenção da vida física, assim também quem quiser ter vida espiritual precisa se alimentar de mim, precisa crer em mim, precisa me receber. A minha carne será dada pela vida do mundo. Jesus estava falando do seu corpo. Jesus estava falando que ele seria crucificado e a sua carne seria dada pela vida do mundo, isto é, o seu corpo físico, que seria machucado, que seria crucificado. Seu lado seria furado, suas mãos e pés seriam cravados na cruz. Então Jesus está dizendo, este alimento que vocês precisam é a minha carne, mas é claro, ele estava falando do seu corpo que seria crucificado. E aqueles homens e mulheres que o ouviam precisavam crer que assim como o corpo físico só permanece de pé se tiver o sustento que é o alimento, de igual modo, para ter vida espiritual, é necessário se alimentar da vida de Jesus, a vida que ele está dando pelo mundo. É o sangue que é o responsável pela vida física. Quando uma pessoa perde o sangue do seu corpo, a vida se esvai, a vida física se vai. Pois Jesus estava dizendo, assim como o pão dá sustento ao corpo para manter a vida do corpo, assim também o sangue, que é o responsável para manter a vida física, de igual modo. A minha carne e o meu sangue eu estou dando para que vocês tenham vida. Não é como o maná que os vossos pais comeram no deserto e morreram. Mas aquele que de mim se alimentar viverá para sempre, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo que ele é a verdadeira vida, que ele é o verdadeiro alimento, que de fato ele é o pão, mas não é o pão físico, material, morto. Não, ele é o pão vivo que desceu do céu. Que estas palavras do Senhor Jesus fiquem bem vivas em nosso entendimento e que nos alimentemos espiritualmente dele, desta vida que ele deu em favor do mundo. Creia nisto e seja abençoado. Amém.